Municípios do sul do estado entram na justiça para pedir suspensão da implantação das praças de pedágio na BR-101. A Avenida Centenário em Criciúma terá modificação no trânsito. Ministério Público Federal denuncia 7 pessoas por invasão de celular de autoridades. Reaberto o processo licitatório das funerárias em Criciúma. Qual o melhor caminho do investimento financeiro? Como se defender do golpe do WhatsApp? E ainda, a Prefeitura de Criciúma inicia a venda de terrenos. Valores serão revertidos em obras nos bairros. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quarta-feira, 22 de janeiro de 2020. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. Municípios do sul do estado entram na justiça para pedir a suspensão da implantação das praças de pedágio no trecho sul da BR-101. Faltando praticamente um mês para o leilão de concessão da BR-101 Sul, a Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, detalhou as ações tomadas para suspender o edital elaborado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Além da judicialização, que deve ocorrer nos próximos dias por meio de uma ação civil pública, a entidade entrou ainda com uma representação junto ao Tribunal de Contas da União, pedindo a suspensão cautelar do processo. Os próximos passos foram detalhados em uma reunião da FECAM nesta terça-feira. A região sul aqui, a ANREC, a MESC e a MUREL, através da FECAM, vão fazer ajuizamento de uma ação na Justiça, e também já foi feito no Tribunal de Contas da União na semana passada, na quarta-feira, um pedido para verificar se o Tribunal de Contas mantenha o posicionamento que ele já fez, os apontamentos para a NTT, e a NTT não cumpriu. Segundo o diretor executivo da ANREC, um dos maiores questionamentos sobre o processo de concessão do trecho sul da BR-101 está no fluxo de veículos. O estudo usado no cálculo que está no edital é de 2015 e estaria defasado. Estar verificando se a contagem feita em 2015, ela serve de parâmetro para uma licitação em 2020. Então há uma diferença bastante grande na nossa análise, na análise técnica, que nós contratamos um engenheiro técnico para fazer esse estudo do edital, e ele constatou que a contagem de 2015 ela estaria defasada na nossa realidade de hoje, né? O diretor executivo conta que esse estudo, que mostra o fluxo de veículos, tem ainda uma série de incongruências. Pegou como base para cálculo de volume de veículos que passam aqui na região sul a praça de pedágio de Palhoça, né, daquela região. Porém, o estudo técnico apontou, e no Tribunal de Contas, lá que ele já fez um apontamento para a NTT, que não dá para servir de parâmetro aquela praça de pedágio, porque muitos turistas que vêm dessa região, ou carro que passam nessa região, acabam parando até Garopaba, e a praça de pedágio é depois de Garopaba. Então, e outra coisa que ficou bem clara é que a contagem de veículos foi feita no mês de junho, julho e agosto, e uma semana de dezembro. Porém, a gente sabe que a BR-101 ela fica cheia nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então, também isso foi levado em consideração. E é esse cálculo que reflete no valor da tarifa, considerado alto pela FECAM. A concessão, ela basicamente, a tarifa ela é feita pelo volume de veículos que trafegam na região e passam pela praça de pedágio. Isso daí que vai te dizer quanto tu precisa para fazer as obras de manutenção e as obras de arte propostas, né, nesse edital de 30 anos de concessão. É igual o valor do transporte coletivo. Quem que define o valor de uma passagem? É o número de passageiros que utilizam aquele sistema. Então, basicamente, o da concessão é a mesma coisa. É conforme o volume de gente que utiliza, que passa pela BR-101, que vai definir o valor. Então, a gente acredita que isso pode ser mudado se for feito um novo estudo, um novo levantamento.
Os municípios do Sul reafirmam que não são contra a implantação das praças de pedágio, mas questionam alguns detalhes do edital. Nós não somos contra as praças de pedágio, até porque a gente entende que onde tem pedagiamento as rodovias são melhores. O que nós estamos questionando é por que 4 praças de pedágio aqui na região sul, que ficou muito próximo uma da outra, e a gente sabe que o pedágio ele é calculado também por quilômetro. Então, se nós considerarmos por quilômetro, nós ficamos 3 vezes maiores o valor do nosso pedágio aqui na região sul em relação ao norte. Mas o que está se querendo buscar é mais próximo da nossa realidade em relação à contagem de tráfego que dá o parâmetro, norteia para fazer o valor da tarifa, né? E a gente não acha justo, né, que de novo a região sul ser penalizada dessa forma. Então nós estamos lutando aí para que a gente pare o processo nesse momento para rever algumas questões dentro do edital. E os municípios estão confiantes em relação à resposta à ação judicial. Olha, a gente está bem confiante. Hoje a gente ainda esteve falando com o nosso engenheiro que fez o levantamento, ele está bem certo do estudo que ele fez, da análise que ele fez. A parte jurídica também está bem. A gente espera que possa ter um resultado positivo. A Avenida Centenário, em Criciúma, terá modificação no trânsito nesta quinta-feira. O trânsito da Avenida Centenário terá modificação em 2 pontos da via nesta quinta-feira. A mudança vai ser na interseção da avenida com a Rua Joaquim Nabuco, próximo ao Terminal Central, e na interseção com a Marechal Deodoro, na esquina com o Banco Santander. A alteração é necessária para que o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMetro, realize a medição de conferência dos aparelhos eletrônicos nesses locais. Os profissionais vão verificar se a velocidade dos carros confere com a velocidade registrada nos aparelhos eletrônicos. Os trabalhos serão feitos das 10 horas da manhã até meio-dia e da 1 até as 3 horas da tarde. A orientação da Diretoria de Trânsito e Transportes, a DTT de Criciúma, é que os motoristas tomem cuidado redobrado, já que nesses 2 pontos o trânsito poderá ficar em faixa única. A pista dos ônibus poderá ser usada pelos veículos nessas situações. A equipe da DTT vai sinalizar os locais e estará orientando os motoristas. O Ministério Público Federal denunciou 7 pessoas por invasão de celular de autoridades, como o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol. Entre os acusados está o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, responsável pela divulgação de mensagens dos bastidores da Operação Lava Jato. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal nesta terça-feira e aponta o envolvimento de 7 pessoas na invasão de celulares de autoridades brasileiras, entre elas o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Segundo o MPF, os 7 denunciados integravam uma organização criminosa que realizava crimes na internet através de fraudes bancárias, invasão de dispositivos como celulares ou computadores, além de lavagem de dinheiro. Entre os denunciados estão Walter Delgatti Neto e Thiago Eliezer, apontados como líderes dessa organização criminosa. Além deles, foi citado o nome do jornalista Glenn Greenwald, que, segundo o MPF, teria auxiliado o grupo criminoso. O norte-americano não era investigado da Operação Spoofing por decisão do ministro Gilmar Mendes. Em agosto do ano passado, o ministro deu uma liminar favorável ao jornalista, alegando que a investigação poderia configurar um ato de censura e citou a proteção ao sigilo constitucional da fonte. Mesmo sem ser investigado, Glenn Greenwald foi denunciado. É que, de acordo com o Ministério Público Federal, um áudio encontrado no computador de Walter Delgatti Neto comprovaria que o jornalista orientou e auxiliou de maneira direta o grupo durante a prática dos crimes. As mensagens vazadas do celular do ministro Sérgio Moro e outros membros da Força-Tarefa da Lava Jato deram origem a uma série de reportagens no jornal The Intercept, fundado por Glenn. Nas redes sociais, parlamentares se manifestaram sobre a denúncia. A deputada federal Jandira Fegali disse que a denúncia é uma grave ameaça à liberdade de imprensa. Já o deputado federal Marco Feliciano ironizou e disse que, abre aspas, não adianta sair correndo para se esconder na embaixada americana, pois tio Trump te espera lá. Fecha aspas. Durante a tarde, o jornalista Glenn Greenwald também se manifestou. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele disse que a denúncia é ataque à liberdade de imprensa e que nunca será intimidado.
com clareza que eu não cometi nenhum crime, muito pelo contrário, eu disse ao Polícia Federal, sempre fiz meu trabalho como jornalista com muito cautela, responsabilidade e profissionalismo. É um ataque contra a imprensa livre, obviamente, contra a nossa reportagem, mas também contra a Polícia Federal e o Supremo, o STF, que disse que eu não posso ser investigado, muito menos denunciado para minha reportagem, porque é uma violação do direito constitucional de uma imprensa livre. A seguir, reaberto o processo licitatório das funerárias em Criciúma. O processo licitatório da Central Funerária foi retomado em Criciúma. Está marcada a nova data do processo licitatório para a concessão dos serviços funerários em Criciúma. O prazo foi estendido após o município corrigir os itens do edital que foram alvos de impugnações no início de janeiro. Agora, as empresas interessadas em integrar a Central Funerária pelos próximos 5 anos precisam apresentar as propostas até às 8h45 da manhã do dia 27 de fevereiro. A sessão para a abertura dos envelopes deve começar às 9h da manhã. Conforme o secretário de Assistência Social, Paulo César Bittencourt, as correções foram feitas apenas em pontos técnicos, mas como os questionamentos foram protocolados em data próxima à abertura do certame, que seria no início desse mês, foi necessário adiar o processo para possibilitar a análise jurídica. Segundo o secretário, as questões eram burocráticas, como benefícios que têm as microempresas. As informações levantadas pela Central Funerária apontaram uma média de 200 óbitos atendidos pelo Serviço Social de Criciúma em 2019, ou seja, foram 3 casos por mês para cada permissionária. Porém, o edital deixa claro que não existe limite de atendimentos. A concessão dos serviços públicos funerários abrangerá novamente 6 empresas, como é o modelo atual, e será válida por 5 anos. Quando o assunto é investir, uma coisa é a unanimidade, o medo de perder dinheiro. E é aí que a poupança se revela preferida entre os brasileiros. De cada 10, 9 apostam nesse tipo de investimento por acreditar que é o que oferece menos riscos. Mas, afinal, qual é o melhor caminho? Alguma vez você já investiu o seu dinheiro? Sim, poupança. E por que você escolheu a poupança? Porque é um investimento mais que retorno mais garantido. Desde pequenininho eu invisto. Então, desde os meus 14 anos, mais ou menos, eu comecei a investir em poupança, porque todo mundo fala que é seguro, né? Eu tenho algum dinheiro guardado na poupança, porque como eu estudo e tenho alvos a curto prazo, eu gosto de guardar esse dinheiro na poupança, porque é mais fácil a liquidez. Eu invisto em bancos particulares, mas não é constante. Varia assim quando sobra alguma coisinha. Eu cresci numa família que já fiz investimentos nas bolsas. É assim, pegou o costume. No final do ano passado, o governo decidiu reduzir a taxa básica de juros, a taxa Selic, para 4,5%, com o objetivo de reacender a economia. Mas é bom o investidor ficar atento. Se não tomar cuidado, ao invés de ganhar, vai perder dinheiro. A taxa Selic é um instrumento de política monetária, é um instrumento de política macroeconômica. Então, ela serve como ou um freio na economia quando você aumenta a taxa de juros, incentivo das pessoas em poupar em vez de gastar, ou como nós economistas chamamos, propensão marginal a poupar, ou quando reduz, as pessoas têm menos incentivos a manter o dinheiro aplicado e mais incentivo a gastar o dinheiro. Com a menor taxa Selic da história, o cenário no mundo dos investimentos impõe mudanças. Agora o investidor vai ter que deixar de lado a atitude mais conservadora e passar a correr riscos se ele quiser ver o seu dinheiro render. E foi exatamente isso que o Marcelo fez. Mesmo com um início difícil, em que perdeu investimentos, ele estudou
arriscou e conseguiu fazer o dinheiro render. E hoje é a sua profissão. Eu sou formado em publicidade e tudo começou quando eu era atleta profissional de natação do Clube Pinheiros. Tinha uma pessoa que era do mercado financeiro, da área de ações, me conhecia e ele me convidou para trazer atletas para investirem na bolsa, né? Então, nesse momento, eu neguei em algum momento, porque eu queria voltar minha carreira para publicidade, mas quando eu coloquei o pé numa mesa de operações, eu falei que era aquilo que eu queria para o meu futuro e entrei nesse mercado em 2009, não saí mais até hoje. O resultado que eu atingi na primeira operação que eu fiz, na minha primeira aplicação nos mercados, ela me trouxe um prejuízo de aproximadamente 20% e ela foi exatamente, eu acredito aí, exatamente esse prejuízo no que você falou, feeling, achava que eu estava certo, fui completamente sem saber o que eu estava fazendo e o resultado não podia ser nada além do que prejuízo, né? E para quem quer investir, o Marcelo dá a dica. Você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um porquê que você vai investir, o porquê que você está comprando um ativo e eu não tinha nada disso e obviamente deu no que deu, né? Segundo o Banco Central, a poupança, que era a mais comum modalidade de investimento, está em queda, porque o número de saques tem superado os depósitos. Segundo esse especialista, esse é o momento para tentar aplicações mais atrativas. É igual você comprar um imóvel, você vai comprar um produto, então busque esse produto e veja o que as pessoas dizem e falam sobre ele. E sempre seja bastante conservador com o seu dinheiro, afinal de contas, dinheiro não aceita desaforo, né? A seguir, Prefeitura de Criciúma inicia a venda de terrenos. Valores serão revertidos em obras nos bairros. Uma prática tem se tornado cada vez mais comum no Brasil e tem feito milhões de vítimas em todo o país. É o golpe do WhatsApp, em que criminosos se passam por usuários para pedir dinheiro. Confira na reportagem de Débora Evangelista. Uma simples mensagem recebida no celular pode trazer um problema gigante. O que parece ser apenas uma pessoa próxima pedindo ajuda, na verdade é uma ação criminosa que tem atingido muita gente. É o golpe do WhatsApp. A ação acontece de duas formas. Em uma, os criminosos sequestram a conta de usuários do aplicativo de troca de mensagens ou pedem o código de segurança do aplicativo. Com isso, eles conseguem acessar conversas da pessoa e se passam por ela para pedir dinheiro a parentes e amigos que são instruídos a fazer depósitos em contas bancárias. O Dante e a Rosana tiveram os aplicativos de mensagens invadidos por criminosos. E eles não foram os únicos. Só no ano passado, mais de 8 milhões de pessoas caíram no golpe do WhatsApp. O Dante caiu no golpe e um amigo chegou a depositar dinheiro na conta do golpista. Já a Rosana, por muito pouco, também não foi enganada. Foi no final do ano passado, no começo de dezembro, uma pessoa ligou para mim, se fez passar por um assessor de imprensa, me convidando para um evento, e aí pediu para eu mandar o código, como se fosse um código de reserva, só que eu não reparei que era um código de 6 dígitos do WhatsApp. Aí quando eu li o código para ele anotou e conseguiu ter acesso à minha conta. Logo depois ele já foi mandando para todos os meus contatos um pedido de ajuda, de dinheiro, pedindo dinheiro para as pessoas. Quando tentaram fazer comigo, pediram código, eu acho que a grande sacada foi ter pedido o código para mim. A hora que pediu o código, ele estava junto, eu falei, igual o que aconteceu com você. E aí eu não caí, mas talvez eu tivesse caído. Segundo este especialista em direito digital, são poucas as pessoas que estão protegidas do golpe. A recomendação é desconfiar de tudo.
A primeira coisa é o seguinte: a pessoa que está conversando com você é uma pessoa que sempre conversa com você, é uma pessoa que costuma contar da vida dela, que costuma abrir as dificuldades e os problemas, porque senão qual a razão da pessoa do nada aparecer, te mandar uma mensagem e pedir um dinheiro? Então a primeira coisa para desconfiar seria pensar nesse contexto. Nunca compartilhar senha com ninguém, mesmo que recebido por e-mail, e mesmo que alguém ligue, você vai receber um e-mail com um número, me passa esse número. Jamais fazer isso. Até porque, depois de ser enganado, não há muito a ser feito. A pessoa sempre pode procurar a polícia, só que a polícia, em geral, ela não tem recursos para fazer essa investigação de um jeito rápido para fazer identificar essas pessoas. Mas a orientação é sempre levar isso à delegacia de polícia, registrar a ocorrência, mas é quase sempre lamentar. Para o Dante e a Rosana, só resta estarem alertas para não caírem nas armadilhas dos golpistas. A pessoa falou, me dá o código, pode até vir um dia ser verdade isso, mas eu não vou pagar para ver, porque toda vez que pede código, para mim vai ser golpe. Bom, o primeiro passo foi ativar as próprias ferramentas de segurança que o WhatsApp oferece. São autenticação em 2 fatores e também, para quem tem um telefone com isso, a biometria na hora de acessar o aplicativo. Então, com esses 2 fatores, mesmo se você cair em algum golpe, fica mais difícil do bandido tentar alguma coisa que ele não vai conseguir esse segundo acesso. Em Criciúma, terrenos serão vendidos por concorrência pública. Os valores serão usados em obras nos bairros. Já está aberta a concorrência pública promovida pela administração municipal para a venda de 55 terrenos distribuídos em 24 bairros de Criciúma. Os valores arrecadados com a venda de cada uma dessas áreas serão investidos em pavimentação e outras obras nessas localidades. O município, ele, tendo os imóveis que não tinha previsão de uso, ele, através da Lei 6847 de 2017, ele faz audiências públicas na comunidade, né, e elenca algumas obras que o município tem interesse de fazer na comunidade, né. E com essa venda, né, se conseguir fazer a venda pela concorrência pública, é feito a obra na comunidade. Então nós temos pavimentações, reforma de escola, nós temos centros comunitários, creches que estão elencados e vão ser feitos com essa venda desse imóvel. Desses imóveis, né, de cada um no seu bairro específico, né? Aquele imóvel vendido no bairro é investido naquele mesmo bairro. O diretor de patrimônio explica que o edital e informações sobre os imóveis estão disponíveis no site da Prefeitura, o www.criciúma.sc.gov.br. Os interessados já podem retirar as informações. E como é que vai ser vai ser por concorrência pública, né? Então até dia 13 de fevereiro de 2020 agora, né? Até às 14 horas, a possibilidade de se entregar a proposta, né? Um envelope com a proposta, e depois desse momento vai ser a feito aberta e o que ofertou o melhor valor, né? Vai ser o que vai levar o terreno, né? E aí depois esse valor vai ser transformado em obra na comunidade. Os lances mínimos estão entre R$35 mil e R$550 mil. Os interessados em participar da venda devem conferir no edital a documentação necessária e os lances. Os licitantes podem pagar os imóveis à vista ou parcelar em até 6 vezes. Sim, nós temos alguns terrenos industriais, né, que aí pode-se colocar uma indústria, né? A maioria é residencial, né? Lógico que esses residenciais têm terrenos que têm áreas maiores, que pode ser feito um edifício, né? Aí pode fazer um empreendimento maior, mas temos alguns também terrenos até de lance inicial de R$35 mil, né? Que qualquer pessoa pode se habilitar a comprar e... O diretor conta que a iniciativa pode ser também um fomento à economia. E nós, nas áreas industriais, a gente está levando algumas empresas já para conhecer, né? Até qualquer empresa que queira conhecer esses terrenos, a gente está no setor de patrimônio disponível, né? Para levar a pessoa lá, mostrar o que pode ser feito naquele imóvel, né? Iniciativa que favorece o comprador, que pode acessar os terrenos por valores bem menores, favorece a prefeitura, já que não terá mais, por exemplo, que realizar a manutenção desses terrenos, e principalmente os moradores, que vão ganhar obras importantes em suas comunidades.
Sim, na verdade são áreas assim que só vão gerar vantagens, né? Porque ela é uma área que estava parada, né? A comunidade às vezes estava lá com lixo, com vegetação, e aí vai ter uma função melhor, né? Que pode até gerar emprego, né? Onde é industrial, né? E vai ter a obra, né? Que imagina, às vezes aquele terreno parado ali, agora ele vai ter uma obra para que vai atender toda a comunidade. Com essa informação, nós fechamos a edição do Informe Região dessa quarta-feira. A gente se vê novamente amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite.